Está no ar o programa Empresários em Destaque. Oferecimento Azon Comunicação e Eventos. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação. O programa Empresários em Destaque desta terça-feira vai falar sobre música ao vivo. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar esse assunto, meu amigo, que conheci no projeto Cultura nas Escolas, Álvaro Ribeira, quem desejar dou aqui as boas-vindas. Seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque. É uma grande alegria e uma imensa honra. Obrigado pela presença, Álvaro. Obrigado você, Anderson, pelo convite. Vamos lá falar de música, falar de mercado da música, falar de filosofia e música, arte. Que legal. E no final desse programa o Álvaro vai dar aqui uma palhinha com a música autoral. Isso, combinado? Maravilha. Maravilha. Ô Álvaro, eu quero começar essa nossa conversa falando um pouco do conceito, né, do MPB, que vai muito além de uma sigla, né, Música Popular Brasileira. Sim. Queria ouvir da boca de um músico e também de um professor de filosofia como é a sua compreensão desse conceito. Sim. A música popular brasileira, como o próprio nome diz, é aquilo que é popular e que faz parte do universo musical brasileiro, que tem a ver com aquilo que a população também se interessa, né? Então a gente tem diversos estilos musicais. Ficou muito caracterizado a MPB, de certa forma, como um estilo mais relacionado a determinados artistas, como por exemplo Gilberto Gil, ou Caetano, ou Chico Buarque e tal. Mas a MPB é muito mais ampla do que isso, né? A gente tem muitos músicos que fazem música no Brasil e eu, na minha humilde concepção, acredito que tudo aquilo que tem relação com o que é produzido no Brasil, criado por brasileiros, pensado musicalmente por brasileiros, mesmo que seja influência de outros países e que isso tenha ganhado características brasileiras, eu acredito que faz parte da música popular brasileira. Aliás, você toca num assunto bem interessante, né? Você fala de grandes nomes, grandes referências, e nós sabemos que hoje eles já estão com uma certa idade, né, avançada, alguns Sim. na casa de 70, outros até já na casa dos 80. E aí eu gostaria muito que você desse aqui uma percepção sobre a questão de nomes que podem substituí-los e em que modo essa substituição acontece, Álvaro? Sim. O mercado mudou muito, né? O universo musical hoje é muito diferente pelo processo de comunicação mesmo. Sim. Né? A gente tinha no passado uma restrição a alguns modelos de mídia. Hoje isso está muito mais ampliado, né? Nós temos as redes sociais, temos os canais, temos todas as formas que a internet nos trouxe, né? De possibilidade de divulgação do trabalho, de divulgação da música. E ao mesmo tempo isso pulveriza muito o processo, né? Então hoje muitas vezes você tem que garimpar um pouco para conseguir encontrar coisas, né, boas, que você considera boas e tal. Isso faz com que muitas vezes as pessoas tenham essa percepção de que a música brasileira, ou a música popular brasileira, ela tem menos artistas hoje ativos trabalhando. Mas isso não é, na realidade, a verdade, né? Tem muitos artistas brasileiros produzindo coisas boas, como esses grandes nomes que você acabou de dizer. Exatamente, produzindo coisas boas. Eu não estou querendo comparar no sentido de dizer, olha, esse cara é tão grande quanto foi o Gilberto Gil, ou esse é tão grande quanto foi um Caetano, um Milton Nascimento. Não é nessa condição, mas na condição de dizer que existem músicos bons, que fazem música boa no Brasil, e que estão aí, trabalhando, buscando espaço, tentando demonstrar o seu trabalho, né? E muitos deles conseguindo fazer isso através da mídia que a internet nos proporciona hoje, né? Que é mais direcionada, né, àquele público específico que se interessa pela música daquele artista. Agora, Álvaro, nessa configuração, então você está dizendo que existem artistas que ele pode ser sim conhecido pelo seu público, mas desconhecido pela grande mídia? Exatamente. Desconhecido às vezes por uma grande parte da população, né? Mas que tem o seu público fiel, que tem as pessoas que se interessam. Porque essas ferramentas que são disponibilizadas hoje pelo Facebook, pelo Instagram, por todos esses aparatos, né, digitais, eles fazem com que o artista consiga identificar o seu nicho de público, quem são as pessoas que realmente se interessam por aquilo que ele faz,
e que gostam do seu trabalho e que acabam se tornando seguidores engajados do seu trabalho, né? Que as pessoas às vezes acham que o número de seguidores é o que vai determinar, esse cara tem tantos milhões de seguidores, ele já está, né, em paz, ele pode ficar em paz, que ele é um cara de sucesso. E muitas vezes um cara que tem às vezes menos seguidores, mas seguidores realmente engajados, que consomem o seu produto, que se interessam pelo seu trabalho, que vão aos seus shows, né, conseguem também, com menos seguidores, ter esse sucesso, né? O segredo, o engajamento, né? Exatamente. Né? Não basta você ter um seguidor, ele precisa realmente ser alguém que gosta do seu trabalho, que gosta daquilo que você faz, em qualquer segmento, na arte, no mercado de produtos ou qualquer coisa nesse sentido. Álvaro, é interessante isso que você fala, inclusive eu gostaria muito que você associasse, por exemplo, esse perfil, novo perfil de comunicação do músico ou do artista de modo geral com o seu público, com o mercado. Como que essa nova configuração de comunicação, ela determina o mercado, especialmente o mercado aí das grandes gravadoras? As grandes gravadoras, elas continuam existindo, né? Existe uma parcela grande de artistas que está diretamente ligada a essas grandes gravadoras, né? Elas têm realmente um poder econômico muito grande, então elas têm como fazer essas divulgações em massa, né? Em grande escala, né? Mas tem muita gente vivendo de música que não está associada a uma grande gravadora, gravando de maneira independente, tendo a sua página do Instagram, tendo o seu Facebook ativo, produzindo, trabalhando nos circuitos mais alternativos, por exemplo, como o circuito do Sesc. Tem muita gente se apresentando no circuito do Sesc, tem muita gente vendendo shows para casas de shows em São Paulo, no interior de São Paulo, na nossa região é muito pujante nesse aspecto, né? E que conseguem fazer receita anual de, às vezes, mais de 100 mil reais por ano. Né? E fazendo sua música, não só tocando músicas cover, né? Mas tocando a sua música, vivendo da sua música. E isso é possível, é bem possível, porque tem muita gente vivendo assim, tem muita gente fazendo isso, porque entendeu essa lógica, né, desse novo movimento, desse novo cenário que está posto aí. Né? Muita gente acha que ainda hoje você vai estar tocando num lugarzinho, vai chegar lá um empresário, vai olhar e vai falar, nossa, esse cara é muito bom, eu vou fazer ele ficar famoso. Isso não é mais assim. Para isso acontecer, você já precisa ter seguidores, você já precisa estar no Instagram, você já precisa estar fazendo shows, você já precisa ter um certo engajamento no meio das redes sociais, né? Para você conseguir que alguém se interesse pelo seu trabalho. Né? Dificilmente isso que aconteceu já no passado, de algumas pessoas serem observadas ali, né, por algum empresário em busca de novos talentos, hoje em dia acontece. Hoje, para isso acontecer, você já tem que estar no mercado, você já tem que estar trabalhando, você já tem que estar sendo conhecido. Álvaro, e você? Eu queria muito agora ouvir essa sua leitura pessoal, né? Como é essa construção deste público que tem uma ligação direta com o seu trabalho? Como é que foi a sua experiência? Como é que é a sua leitura nesse sentido? Então, eu comecei com música há muitos anos atrás. Eu sou neto de uma musicista, né, de uma pianista. Inclusive foi minha avó que fez o hino do União Agrícola Barbarense. Olha que legal. Ela é a compositora junto com o José Daione, né, que foi quem escreveu a letra e ela fez a música, né? E comecei cedo, né, porque ela tinha uma escolinha de música e tal. E com 17, 18 anos eu já estava tocando em barzinhos à noite, tocando nas casas noturnas aqui na cidade de Santa Bárbara, Americana, Sumaré, Campinas, né? E comecei desde cedo com isso, né? Quando fui fazer a universidade, toquei muito na faculdade, né? Nas festas de faculdade, nos bares que o pessoal frequentava, né? E fui sempre me atualizando em relação a essas questões, né? De divulgação do meu trabalho, sempre estava muito ativo, né? E em determinado momento eu diminuí um pouco, porque comecei a atuar também como professor, né? E que também era um sonho, né? A minha mãe sempre dizia assim, mas filho, você vai ser músico? Eu falei, vou ser músico, mãe. Mas só músico? Não, mãe, músico, eu vou ser filósofo também. Ah, é, filho? Meu Deus, né? Que legal. Vai ser filósofo? Não, então tá. Né? Mas, e foi assim que eu consegui me organizar na vida, né? Nunca deixando de ser músico, porque eu toco até hoje, estou no mercado da música até hoje,
E também sendo professor, né? Dando aula de filosofia, que é uma coisa que sempre me interessou muito, desde o ensino médio e tal, né? E foi uma coisa que me chamou a atenção e que eu falei, não, eu quero estudar isso aqui também, quero ser professor também. E fui moldando a minha vida assim. E estamos aí, tocando, fazendo, compondo, escrevendo músicas. E agora a intenção é lançar as minhas músicas aí e poder compartilhar com todo mundo aí o trabalho que eu tenho feito. Muito bacana. Ô Álvaro, e essa sua leitura, esse seu relacionamento experiencial com a própria arte, e eu queria muito que você dividisse aqui com a gente essa sua experiência, pensando um pouco no contexto educacional onde você também está inserido. Você olha essa juventude que você se relaciona todos os dias com um grande potencial artístico também, ou você acha que ainda há possibilidades de políticas públicas, etc., que pode estimular o fazer artístico dentro desse contexto? Olha, eu acho que a arte ela está pujante, como sempre esteve. O que a gente tem hoje é mais canais de comunicação, de divulgação da arte. Aquilo que eu disse para vocês, tem muita gente que fica lá se queixando só. Não consegue nada, as cartas já são marcadas, já tá... E tem gente que não está pensando nisso e tem gente que está fazendo. Que está pensando na solução, não no problema, Exatamente. Né? Tem gente que está lá produzindo conteúdo e está expondo o seu conteúdo. E está conseguindo pessoas que se interessam pelo seu conteúdo. Então não é esse estilo ou aquele estilo. Tem público para todos os estilos. Mas você tem que fazer um trabalho e tem que ser engajado no seu próprio trabalho. Então você tem que trabalhar muito. Nada vem de graça, nada cai do céu. Você tem que correr atrás todo dia, tem que produzir conteúdo e tal. Então nesse aspecto você tem meios de comunicação para isso, né, e de divulgação que antes era muito difícil. Antes era muito caro, inclusive. Hoje é muito mais barato, né? Você faz de maneira orgânica, ficou melhor, você consegue impulsionar esses anúncios lá no Facebook, no Instagram, atingir mais pessoas podem ver o que você faz e mais pessoas se interessar por aquilo que você faz, né? Então eu acho que nesse aspecto a juventude hoje tem uma possibilidade com essas ferramentas de divulgar mais o seu trabalho artístico. Ao mesmo tempo, o incentivo público é necessário. Né? Porque o incentivo público ele também faz parte do processo da grande maioria dos artistas. Né? As pessoas às vezes se esquecem que quando a gente está falando de artista, não estamos falando só daquele artista super famoso que já está estabelecido no mercado. A gente está falando de centenas de milhares de pessoas que vivem da arte, no seu artesanato, na sua música local e regional, na sua produção teatral, naquela específica região. Então, incentivar festivais, incentivar exposições, incentivar a produção de arte e dar espaço a esses artistas e incentivá-los também na produção, seja do teatro, seja do cinema, seja na música, né, é fundamental. Né? A gente tem aí anualmente a virada cultural, né, que isso ajuda que muitas pessoas tenham onde se apresentar. Né? Festivais nas próprias cidades, né? Que abrem espaço para aqueles músicos daquela cidade, da região, inclusive, poderem vir se apresentar e mais pessoas conhecerem o seu trabalho. Né? Então, eu acho que isso tudo é fundamental. A gente não tem como separar uma coisa da outra. Né? Eu acho que aquilo que é público e aquilo que faz parte da arte sempre caminharam juntos. E eu acho que isso não tem problema algum. Eu acho que isso é extremamente positivo, salutar, inclusive. Né? Ô Álvaro, e eu queria muito que você fizesse aqui uma análise, até colocando a própria experiência na questão, de analisar esse cenário nesse momento que nós estamos vivendo. Você acredita que em outros momentos a situação foi mais fácil ou nesse momento tem um outro contexto? Como é que você vê esse cenário? Olha, eu acho que agora nós estamos vivendo um momento de retomada das coisas. Né? Eu acho que talvez um dos setores que tenha sofrido mais com a pandemia seja o setor audiovisual e de produção cultural. A gente depende do público, Sim. A gente depende do espaço. E da aglomeração, principalmente. Exatamente. E isso acabou tendo que ser restrito por condições, né, de saúde pública, claro. Sim. Né, e afetou diretamente esse mercado. Então agora a gente está tendo uma retomada. Eu acho que alguns incentivos que vêm agora com algumas leis novas que foram aprovadas, como a lei Aldir Blanc, como a lei
Gustavo, né? Paulo Gustavo. São leis que podem ajudar muito nessa retomada, nesse processo de crescimento novamente, né, desse setor, que eu acho que é um setor que foi muito, muito afetado. Então eu acho que nesse aspecto a gente tem como reagir, né? Como, novamente falando, com incentivo público, com espaço para arte. Gente, a gente precisa de arte para viver. Sim. Não dá para viver sem arte, né? Quando eu dou aula de estética para os meus alunos, né, no curso de filosofia lá com meus alunos, né, eu falo para eles assim: vocês imaginem agora, fechem os olhinhos aí, imaginem um mundo sem arte. Imagine um mundo que não tem literatura, não tem cinema, não tem Netflix, não tem música, não tem teatro, não tem fotografia, não tem pintura, não tem escultura, não tem dança. O mundo começa a ficar um mundo um pouco sem graça, né? Cinza, né? Fica um mundo sem vida, né? A arte é uma forma da gente expor o sentimento para fora, né? A gente coloca aquilo que a gente sente. É uma forma de objetivar aquilo que se sente. Então a gente torna objetivo uma coisa que está ali, né? Muitas vezes abstrata, né? Dentro da gente. Então a arte é uma forma de comunicação, acho que das mais poderosas que existem, né? E que faz com que as pessoas possam se aproximar uma das outras. A arte me livra de ter que sofrer de verdade. Porque quando eu estou assistindo um filme e estou lá torcendo pro protagonista, né? Ou estou ali naquela tristeza porque, nossa, eu estou torcendo pro cara, o cara está se ferrando ali no vídeo, né? Você está sentindo aquilo. Você está sendo livre naquele momento de estar sentindo aquilo de verdade. Você sabe que não é de verdade, você sabe que é ficção aquilo, mas você está sentindo aquilo como se fosse real. Então a arte nos dá essa condição. O Aristóteles, o filósofo Aristóteles, chamou isso de catarse. É a capacidade que nós temos de sentir aquilo que a arte está reproduzindo como se fosse real, mesmo sabendo que não é real. Então a arte faz com que isso aconteça. Então, viver num mundo sem arte, viver num mundo onde a arte ela é colocada como algo que não tem valor ou importância, eu acho que é um grande erro. É um grande erro, né? Maravilha. Bom, nós vamos agora para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta aqui conversando com o Álvaro Ribeiro sobre música ao vivo e também todos os reflexos da arte. Um minutinho só e a gente já está de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. Cada mulher é única, especial e assim também são as nossas peças. Trabalhamos com o que há de melhor no mercado de semijoias, oferecendo qualidade e beleza simultaneamente. Além de exclusivas, nossas peças têm garantia de fábrica, tanto no banho quanto no cravejamento. E você ainda conta com assessoria especializada na escolha das peças com a consultora de imagem Paula Astolfi. Conheça a nossa coleção, entre em contato pelo WhatsApp 19 995 30 7395 e não deixe de conferir todas as novidades através das nossas redes sociais, @Autoria Semijoias.
De ponta a ponta, Brasil Imóveis hoje é quem comanda a parada. Não é à toa que todo mundo tá querendo nela comprar. Há 18 anos no centro de Americana, vendendo casas e apartamentos, vendendo terrenos na cidade e terrenos de chácaras. Venha comprar. Os meninos da Brasil Imóveis. Vem que alugamos seu imóvel, não precisa fiador. Você compre seu imóvel, dê seu carro e sua moto de entrada. Aqui na Brasil Imóveis você compra seu terreno de chácara. A entrada você dá seu carro e parcela no boleto. Brasil Imóveis, oferecendo venda, construção e locação de imóveis. Localizada na rua Primo Piccoli, número 333. Contato 3407-6661. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque, que nesta terça-feira discute a música ao vivo, né, e os reflexos também do mundo artístico. Quem está aqui comigo conversando, debatendo esse assunto, o professor, músico Álvaro Ribeiro. Álvaro, eu queria que você, nesse início desse segundo bloco, tá, a gente vai guardar um espaço para você, inclusive, apresentar uma música autoral sua. Eu queria muito que você refletisse aqui sobre dois elementos que eu acho importante, inclusive do ponto de vista histórico, que é a questão do momento político versus a produção artística, especialmente na música. O momento político influencia diretamente na qualidade musical? Olha, a questão da política relacionada à música, ela é histórica, né? A gente sempre teve questões sendo debatidas através da arte e nas mais diversas formas, né? Seja na escultura, na pintura, na literatura, na fotografia e na música, da realidade política que nós vivemos. As pessoas entendem a política de uma maneira mais superficial na maioria das vezes, né? Como entendendo a política como só sendo o político que está naquele lugar, né? Que é a representação da Casa do Povo, né? Seja na Câmara dos Vereadores, seja como no Executivo, por exemplo, como prefeito, ou como governador, ou como presidente. Mas a política, ela envolve tudo aquilo que nós vivenciamos no dia a dia. A palavra política, ela vem de polis, do grego, que significa esse convívio nas cidades, né? Então, essa convivência na cidade faz com que as questões das cidades e as questões humanas se relacionem diretamente com a arte. Então, a arte também é uma forma de cobrar, a arte também é uma forma de apontar como as coisas são, mas mais do que isso, como elas poderiam ser. Então eu acho que isso é fundamental, né? Então o contexto político está sempre presente no mundo artístico, está sempre presente na arte. Enquanto o artista observa o mundo e sente o mundo, ele traduz isso nas suas obras. E essas obras se identificam, e as pessoas se identificam com as obras, né? Porque elas também muitas vezes sentem aquilo que o artista está sentindo, observam aquilo que o artista também observou. E, nesse sentido, a arte é sempre muito importante. Né? Álvaro, então assim, o que você está dizendo é que a arte, de alguma forma, ela manifesta a subjetividade do sujeito para com o mundo, só que também discute problemas do mundo que estão relacionados ao próprio sujeito. Porque a arte, ela tem várias características. Ela é entretenimento? Claro, e não tem problema nenhum em ser entretenimento. Né? Nós precisamos de entretenimento. Sim. É claro, momentos que você precisa simplesmente relaxar e se entreter, muitas vezes. Né? Mas a arte também pode ser mais do que mero entretenimento. Ela pode também ser algo educativo, por exemplo. A arte, ela pode educar. A arte, ela pode também conscientizar as pessoas. A arte também pode trazer questões dos problemas que nós vivemos enquanto sociedade à tona, para que a gente possa observá-los e mudá-los e tentar transformá-los. Né? Então eu acho que nesse aspecto a música e a política, elas sempre vão se relacionar, assim como a arte de uma maneira geral vai estar sempre relacionada, porque a política é tudo aquilo que tem a ver com a vida da gente. Sim, né? A nossa vida Não coletiva, é à toa né? Que tanto Platão como Aristóteles acreditavam que a política era a mais nobre de todas as artes.
Porque é através da convivência, né, que nós temos com o mundo que nos cerca e com as outras pessoas que se faz a real política, né? Porque se você decide, por exemplo, infringir uma lei de trânsito ou não, você está tendo uma ação política. Se você ajuda uma senhora a atravessar a rua, você está tendo uma ação política. Se você se importa com as coisas que estão acontecendo na sua cidade, no seu país, no seu estado, você está tendo uma preocupação política. Então a política ela permeia todas as nossas relações. Legal, então vamos dar a oportunidade de você exercer um pouco da sua política através da sua subjetividade humana. Vamos aqui então ter a grande honra e a possibilidade de ouvir Tempo de Amar, autoria própria, né? Boa, vamos lá. Então vou me posicionar um pouquinho mais à frente aqui, só para não ficar batendo aqui, né? Bom, só para contextualizar um pouquinho, né? Todo mundo já teve uma história de amor na vida, sim, né? Algumas pessoas com final feliz, outras com final não tão feliz assim. Essa é mais uma história de amor. Que legal. Você, um desses dias, me disse que temia que tudo fosse acabar. Chorei vendo as fotografias, analisando nossas vidas, temendo por não estar. Mas vou seguindo em frente, sem olhar para trás. Tentando compreender o que essa dor me traz. Mas tenho medo, ainda tenho medo. Eu tenho medo desse seu olhar. Mas tenho medo, eu ainda tenho medo. Eu tenho medo desse seu olhar. Você me apresentou sua nova vida, conversando entre amigos, noutra noite naquele bar. Disfarçou enquanto bebia mais uma dose de tequila, passando pelo meu olhar. E eu, fingindo que não via, apenas ria pra te agradar. Sabia que por trás da teoria o que você queria era apenas ficar. Mas você vai embora, tem que encontrar sua carreira, o seu lugar. Toda a nossa história e sonhos pra realizar, ficou de fora, tempo pra amar. Mas tenho medo, ainda tenho medo. Eu tenho medo desse seu olhar. Mas tenho medo, eu ainda tenho medo. Eu tenho medo desse seu olhar. Você, num desses dias, me disse que temia que tudo fosse acabar. Aê, show de bola. Muito agradecido por dividir aqui com o meu público. Aproveitando então para a gente encerrar esse nosso bate-papo, que desde já eu queria muito te agradecer, Álvaro, pela presença, pela partilha e
por tudo aquilo que de bom eu acho que você pode proporcionar com o seu discurso. Aproveita, deixa as suas redes sociais e a sua agenda, né? Legal. Eu vou estar tocando agora dia 30 de julho, né? Não nesse final de semana, no próximo, no Sancta Cervejaria, aqui em Santa Bárbara. Lugar espetacular, uma delícia lá. Convido a todos, né, a compartilhar com a gente lá. No dia 13 e 27 de agosto estarei na Água Doce, Cachaçaria em Sumaré. Tá? Então, estão todos convidados. As redes sociais, o Instagram é Duo Meno Male, porque eu me apresento com o nome de Meno Male, né? Que é uma expressão italiana que significa muita coisa, inclusive graças a Deus. Que legal. Né? E vou estar me apresentando usando esse nome, né? Sim. E o Instagram é Duo Meno Male, né? @Duo Meno Male. E o meu Facebook é também Meno Male e tem lá Álvaro Henrique Ribeiro, que é o Facebook que eu utilizo, pessoal. Maravilha. Tá, joia? Álvaro, mais uma vez agradecido, saúde e paz, Deus abençoe sempre, que você possa continuar a fazer muito sucesso como músico e também como professor. Tá, joia. Muito obrigado pelo convite. Aí espero que a galera que acompanha o programa tenha gostado da entrevista. Maravilha. Obrigado, um abraço, gente. viu? Valeu, até mais. Você acabou de assistir aqui mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Aí fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.